Bom, galera, então vamos lá para o nosso exercício número 1. Em relação à progressão aritmética, então aqui ele já trouxe para nós a progressão 10, 17, 24, reticências, ou seja, uma progressão infinita, determine letrinha A. O termo geral dessa PA, bom, se a gente quer o termo geral, nós aprendemos na introdução que a fórmula de termo geral é a seguinte: AN é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado com a razão. Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu só pegar meu corretivo aqui, só um minutinho. Eu coloquei um parênteses aqui, gente, empolguei, não tem esse parênteses não, então deixa eu tirar aqui, ó, é o A1, tá? É empolgação. Bom, então esse é o nosso termo geral. Se ele quer, essa é a nossa fórmula, né, de termo geral. Se é para a gente fazer o termo conforme a nossa progressão, então vamos lá. Olha só como é que a gente vai fazer. A N, nós sabemos qual é o número de termos que ele quer? Não, então a gente continua com a N, igual a 1. A gente tem o valor de A1, lembrando sempre que o A1 é conhecido como o primeiro termo, então nesse caso, 10, somado com, nós não temos o número de termos que ele quer, então continua N, tá? Menos 1 da fórmula, multiplicado com a razão. A gente tem o valor da razão. Lembrando que para você saber a razão, basta subtrair o segundo termo com o primeiro. 17 menos 10 vai dar 7. Se você quiser subtrair aqui, ó, 24 menos 17 também pode. Então, lembrando aí que você subtraindo sempre 1 pelo anterior, tá? Então, nós temos aqui a razão, valor 7. Pode continuar aqui ou então parar por aqui mesmo, tá bom? Só para você, se você quiser multiplicar aqui, ó, 7n menos 7 também pode, tá? Mas se eu não quero terminar aqui, então tranquilo. Pronto, só isso é o seu termo geral dessa PA da questão número 1. Aí ele fala assim na letra B: o seu 15º termo, quem vai ser esse 15º termo? Gente, se nós já temos aqui o termo, ó, você já pode substituir direto nele, tá? Então eu vou pegar essa parte que eu fiz de rosa aqui e já começar a completar a letra B. Se eu não tivesse, eu ia vir pela fórmula, tudo bem? Mas vamos aqui. Quando ele fala 15º termo, lembrando que a gente vai tirar o valor de n e substituir por 15. Então, fica A15, lembrando que ele é pequenininho, igual a 10, estou pegando aqui, tá, gente? Somado com n. Qual que é o valor de n? É o termo que você quer. Eu quero o 15º. Então, 15 menos 1 multiplicado com 7. Continuando nossa continha, primeiro ponto que a gente tem que fazer é o parênteses. Então, 10 mais 15 menos 1, 14. 14 multiplicado com 7. Fazendo a 15 igual. Tem a soma e multiplicação. Primeiro multiplica. Então, 10 mais. Quanto que dá 14 vezes 7, gente? Deixa eu fazer aqui no rascunho, ó. 14 vezes 7. Deixa eu fazer aqui. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7. 8, 9. Então, tá 98, não é isso? 98 mais 10, 108. Então, esse vai ser o nosso 15º termo, tranquilo? Bora para a letra C. Ele fala aqui na letra C, a soma de A10 mais A20. Então, se ele quer que a gente calcule A10 e A20, você lembra que lá na alternativa anterior a gente calculou só o 15, não foi? A15? Então, a gente vai pegar esse mesmo termo aqui, ó, e substituir, tá? Primeiro com A10 e depois a gente substitui por A20, tá bom? Em seguida, a gente vai pegar esses dois resultados, né? Da 10 e da 20 e vai somar. Então, eu vou copiar essa parte aqui, ó. A N, a gente vai fazer primeiro a 10. Então, eu vou até fazer bonitinho aqui, ó. A 10. Aqui a gente vai fazer o A20. E aqui a gente vai fazer a soma, tá? Sempre que vocês forem fazer tarefa de matemática, gente, sejam organizados o máximo possível, porque isso vale muito ponto na organização de atividades, tá bom? Só um lembretezinho aí. Deixa eu copiar ali, era n igual 10 mais n menos 1
multiplicado com 7. Eu tô copiando, gente, o que a gente fez lá na letra A, tá bom? Aí a gente só vai substituir isso. Eu tô trazendo aqui. Bora substituir agora. A N, nós queremos o A10 aqui primeiro, então eu vou tirar o N e substituir por 10, tranquilo? Igual 10 mais N, qual que é o valor de N? É o número de termo que a gente quer. Então, a gente quer o 10º termo aqui. Então, 10 menos 1 vezes 7. Então, A10 vai ser igual 10 mais, primeiro parênteses, 10 menos 1, 9, multiplicado com 7. Detalhe, nada de pôr igual aqui, tá? Se pôr igual aqui, eu vou pôr um errado bem grande, porque não pode não. O igual tá aqui no meio, ó. Misericórdia. Soma ou multiplica? Soma, não, multiplica. 9 vezes o 7, 63. Somado com 10, vai dar 73, então, é o nosso A10. Depois, a gente vai fazer o A20. Então, no lugar de N agora, a gente vai substituir por 20. 10 mais... Se não, retirou isso aqui lá da letra A, que a gente já resolveu. N, quanto que vale o N? 20, né, gente? O mesmo número que a gente põe aqui, ó, é esse aqui, tá? Esses dois aqui são os mesmos, são todos N's. 20 menos 1 vezes 7. Então, a 20 vai ser igual 10 mais 20 tira 1, 19 vezes 7. A 20 é igual 10 mais 19 vezes 7. Vamos fazer de cabeça aí. 9 vezes 7, 3 vai 6. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais o 10. Então, o nosso A20 vai ser somado com 10 mais 133. 10 mais 133, 143. Ele quer isso? Não, ele quer o A10 mais o A20. O A10 nosso, 73. O nosso A20, 143. Fazendo essa soma aí, vai dar o quê? 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai 1, 216. Essa é a nossa resposta final, ok? Bora para o número 2. Próximo aqui, determine a soma dos 10 primeiros termos da PA. Então, beleza. Vocês lembram daquela introdução que a gente fez, né? Eu comentei sobre isso aí. No caso aqui, como ele quer os 10 primeiros termos, bora ver se a gente já tem esses 10 primeiros termos, tá bom? Lembrando, se não tiver os 10 primeiros termos, a gente vai fazer aquelas duas aplicações da formulazinha, tá? Então, nós temos o primeiro termo, o segundo termo. Olha, a gente não tem o 10º termo. Então, como a gente já não tem e precisa calcular a soma, nós vamos usar aquela primeira fórmula para calcular o 10º termo, tá? Aplicação, primeiro dessa daqui, ó. N menos 1 vezes a razão. Depois, sim, a gente vem para a soma dos termos, tá? Cida, mas o que é essa soma desses termos que tanto vocês falam, tá? Gente, é o seguinte, ele vai pegar os 10 termos, então o 2, o 5, o próximo, os 10 termos e vai somar, tá? É isso que a gente tenta fazer aqui nessa aplicação dessa fórmula, que ela é muito mais rápida, muito mais simples. Pense se você tiver que somar aí os primeiros 1000 termos, misericórdia, né? Ou os 1000 termos, é muita coisa. Então, a gente utiliza essas fórmulas para poder fazer nosso cálculo e auxiliar aí o mais rápido possível nas respostas. A N, então, nós queremos os 10 primeiros termos, então a gente vai colocar quem é esse A10, misericórdia, bora descobrir esse menino. A1, quem é o nosso primeiro termo? É o primeiro número, somado com N. N é o quê? A quantidade de números que você quer. Então, 10 menos 1 da aplicação da fórmula, vezes a razão. A razão, basta você subtrair aqui, ó. 5 menos 2 vai dar 3. Continuando, a 10 vai ser 2 mais 10 menos 1, sempre para esse primeiro. 10 menos 1, 9, vezes 3. Você soma ou você multiplica? Quem falou soma errou, multiplica sempre. Então, 2 mais 9 vezes 3, 27. Efetuando a soma de 27 com 2, 29. Agora sim você parte para a soma desses 10 primeiros termos. Sn, então, é S10, ou seja, a soma dos 10 primeiros termos vai ser o A1, primeiro termo, 2, mais o AN. A gente já sabe que o AN não são os 10 primeiros termos, então, ou seja, quem é o 10º termo aí? Nós já calculamos 29. Multiplicado por N. N é a quantidade de termos, são 10. Tudo isso dividido por 2. Então, esse 10 vai ser
Primeiro soma, no caso, porque tem parênteses, 29 mais 2, 31. Multiplicado por 10, dividido por 2. Fazendo a operação, 31 multiplicado com 10, 310. Dividido por 2, ou seja, metade de 310 é o que, gente? Quem falou 155 acertou, ok? Então, a soma dos 10 primeiros termos é 155. Próximo agora. Letrinha B. A soma dos 15 primeiros termos. Ah, então beleza. Ele deu o primeiro termo, o segundo termo, mas não deu o 15º. Mesmo procedimento, aplicação das duas fórmulas. Bora lá? Bora então colocar aqui, já que nós não temos aqui o 15º primeiro termo, nós vamos começar então pela aplicação da fórmula do termo geral. Depois que a gente fizer essa aplicação, nós vamos colocar aí sim a soma dos termos, tranquilo? Ó, conteúdo de Enem, muito importante, tá, meninos e meninas? Bora lá então, a N, quem seria o nosso N? 15. Igual o A1, que é o nosso primeiro termo. Olha, gente, que legal, número negativo, menos 1, tá? Então, muito cuidado aí agora, ó, a gente tem um número negativo. Se eu quero colocar em parênteses aqui, pode, nada não. Vou pôr não para vocês verem aí como é que funciona, sem parênteses. N, que é o nosso N? 15 primeiros termos, menos 1 vezes a razão. Gente, muito cuidado com a razão aqui, ó, porque você vai pegar o segundo termo e vai diminuir com o primeiro, tá? Então, menos 7, olha só, eu vou até fazer a pontinha aqui de vermelho, só para vocês verem. Ó, a gente não tá diminuindo o segundo, menos 7, menos o primeiro. Quem é o primeiro? Menos 1. Então, o que que dá menos com menos, gente? Por quê, Cida? De novo, ó. O segundo termo é menos 7. Então, tá aqui ele, ó. Subtraído, sempre a gente subtrai com o primeiro termo. Quem é o anterior a ele, né? No caso, o primeiro, menos 1. Então, aqui você tem que fazer jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais, tá? Então, menos 7 mais 1 vai dar o quê? Se você deve 7 e tem R$1, então falta 6. Então, a sua razão aqui, nesse caso, ela é negativa. Isso é muito bom, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo aí e vê de novo que eu acabei de falar. Multiplicado, razão, então, menos 6. Menos 6 aqui, tranquilo? Como é a multiplicação, é bom você pôr parênteses aqui pra você não confundir, ó, a sua vida, tá? Então, vou deixar um risquinho ali para vocês não confundirem. Menos 1 mais 15 menos 1, 14. 14 multiplicado, gente, com menos 6, ó. Tá? Então, esse 6 aqui ele é negativo. Então, agora tem jogo de sinal. Ó, que maravilha, hein? Menos 1. Então, ó, como tem jogo de sinal, multiplicação, ó. Mais com menos, menos. Por quê, gente? Por quê, Cida? Por que você está fazendo isso aí? Olha, a gente tem aqui, ó, mais 14, tá? Multiplicado com menos 6. Então, você tem que fazer joguinho de sinal, mais com menos, menos. 14 vezes 6 dá o quê, galera? 6 vezes 4, 24, 84. Então, menos 1, menos 84, ou seja, você só deve, você deve 1 para uma pessoa, deve 84 para outra, então você deve 85. Então, aqui nesse caso, ó, menos 1, menos 7, tá vendo? Ó, que só tá decrescente, diminuindo. Então, isso aqui é aquele caso de PA decrescente, tá? E a razão deu negativa, tudo bem? Então, a gente quer a soma dos 15, então, S15 igual, quanto que vale seu A1? Menos 1, ó, ainda tem parênteses, mas quanto que vale seu AN? O nosso AN aqui, ó, vale menos 85. Então, você tem um mais aqui, ó, e o AN seu vale negativo. Você pode fazer jogo de sinal aqui, ó, direto, tá? Se você não quiser colocar esse menos 85 aqui entre parênteses, você pode fazer o seguinte, ó, esse mais da fórmula com menos, o que que dá mais com menos? Menos, tá? Então, aqui se você quiser, você já pode colocar menos direto. Eu não vou colocar não, tá? Fecha parênteses, o N, a gente está calculando os 15 primeiro, dividido por 2. Eu vou fazer isso agora que eu falei, tá? Então, S15 só tirando do parênteses, ó. Menos 1
mais com menos, menos 85 vezes 15, dividido por 2, tá bom? Esse 15 vai ser menos 1, menos 85, menos 86, vezes 15, dividido por 2. Então, esse 15 vai ser menos 86 vezes 15, tá? Então, ó, menos com mais, menos 86 vezes 15. Bora fazer a continha aí, ó. 86 vezes 15. 30 vai 3, 43, 6, 8, 0, 9, 12. 1.290. Então, 1.290 dividido por 2, tá? Então, esse 15 vai ser negativo, gente, ó, menos, tá? Se esquecer do menos, esqueça a nota. 1.290 dividido por 2, tá? Então, galera, aí a resposta ficou... A somatória dos 15 primeiros termos é igual a menos 654, ok? Bora para a próxima. Então, gente, olha só o que a questão 3 fala. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandenburg, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda e assim sucessivamente, até passar 5 vezes pela quinta. Então, ele percorreu quantos metros? Então, aqui você pensa o seguinte... nós temos 5 entradas, certo? Então, vamos chamar nossas 5 entradas aqui. Já bora fazer 3, 4, 5. 5 entradas. Então, ela é algo finito. Nós já sabemos que é algo finito. Possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta. Então, se ele passou só uma vez, ele andou quantos metros? 11 metros. Ele passou 2 vezes pela segunda. Então, se cada uma tem 11 metros, e que no caso da primeira ele passou apenas uma vez, e quando foi na segunda ele passou 2 vezes, então, e todas elas têm 11, então 11 com 11, 22. E ele fala, e assim sucessivamente. Então, pela primeira porta ele passou uma vez, na segunda 2 vezes, na terceira, como tem 11 metros, ele passou 3 vezes, então 11 mais 11 mais 11. Na quarta, 4 vezes, e na quinta, 5 vezes. Lembrando que cada uma delas tem 11 metros de comprimento. Eu quero saber quantos metros que ele percorreu. Então, a somatória disso aqui vai dar o quê? Bom, 22 menos 11 é 11. 33 menos 22 é 11. 44 menos 33, 11. 55 menos 44, 11. Então, aqui a gente tem o quê? Uma PA. Se é uma PA, eu quero saber a soma, né? Então, ele percorreu quantos metros? A gente quer saber quanto que deu essa soma toda aqui. Basta você aplicar na formulazinha que nós já comentamos aí nos exercícios anteriores, né? Sn vai ser igual a 1 mais AN multiplicado dividido por 2. Tranquilo? Então, o N vale o quê? Quantas portas nós temos aí? 5. 5, né? Então, S, 5. Quanto que vale o A1? Tá vendo? Estou substituindo. Quanto que vale o AN? No caso, ou seja, como ele é infinita, aqui nosso último termo, é o nosso enésimo termo. Então, aqui o último termo, vezes o N, quanto N nós já sabemos que vale, dividido por 2. Fazendo a continha, 11 mais 55, 66, vezes 5, dividido por 2. Tranquilo? Quanto que dá aí 66 vezes 5? 330, né? Dividido por 2. 330 dividido por 2 vai dar 165. O quê? Metros. Então, se você somar todos esses valores aqui, você vai ter 165. Vem e marca X. Bora para a próxima. Número 4. Ok.
Em uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 23 e a razão é menos 6, ó, gente, número negativo, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui. A posição ocupada pelo elemento menos 13 é o quê? Então, a gente já sabe que é uma progressão aritmética. Nós temos aqui, ele falou quantos termos? Não, né? Não falou. O primeiro termo é 23, e a razão é menos 6, tá? Então, você observa que se você subtrair o segundo termo aqui, ó, com esse primeiro, vai ter que dar menos 6, tá bom? E aí, sucessivamente. Mas eu quero saber o seguinte, na onde olha só, em qual posição, se é na segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, que está ocupado esse elemento aqui, ó, o menos 13, tá? É isso que eu quero saber. Nós já sabemos que o primeiro termo é 23 e que a razão é menos 6. Tranquilo? Para fazer, o que a gente tem que... Qual a forma que a gente tem que aplicar? Ele não falou nada de somatória, né? A soma dos termos. Então, ele falou o quê? De razão, de ocupada pelo qual elemento que é o menos 13 e o primeiro termo. Então, nesse caso, você pode aplicar direto na forma de termo geral, não é isso? A N é igual. Eu fico colocando esse parênteses, não tem parênteses aqui, Chita. Põe lá na frente. Deixa eu ver esse parênteses aqui. A1 mais, parênteses agora, ó. N menos 1 vezes a razão, ok? Então, bora ocupar aqui os nossos números. Então, o que acontece nesse exercício aqui, ó? O menos 13, eu já sei que ele não é o primeiro, em algum momento ele vai estar aqui. Então, eu posso considerar ele como sendo o quê? Esse meu AN, tá? Porque é a posição que eu quero saber. Então, tirando o AN aqui e já colocando o menos 13, nós vamos ter A1, que nós já sabemos que é 23, mais o N. Nós temos o valor de N. Gente, N é a posição que esse menos 13 vai estar. A gente não sabe, né? Então, copia. Razão. Nós sabemos que a razão é menos 6, ok? Então, você tira a razão, o Rzinho, e coloca menos 6. Como ele é número negativo, eu vou fazer aquela jogada, tá? De parênteses. Então, fazendo aqui a operação, nós temos, aqui nesse caso não tem nenhuma continha antes do sinal de igual, só o menos 13, 23. Agora, o que acontece, gente? Nós temos esses dois parênteses, né? Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, tá? Ou seja, esse menos 6 vai multiplicar com N e também vai multiplicar com o menos 1, tudo bem? Então, esse sinalzinho de mais aqui eu não vou descer ele, tá? Cida, mas se eu quiser descer, tá, você pode descer ele e fazer o seguinte, já que a gente vai responder esses parênteses, então vamos colocar aqui, ó, parênteses, vamos responder, menos 6 vezes o N. Aqui, se não tem sinal, é como se tivesse um mais, então, menos, e se não tem número, é como se tivesse número 1. Então, menos 6 vezes mais 1N vai dar o quê? Menos 6N, porque menos com mais é menos, 6 vezes 1 é 6, e o N você repete, tá bom? Olha só a outra continha. Menos com esse menos vai dar mais, 6 vezes 1, 6. Então, você tem essa resposta aqui. Para tirar esse parênteses, a gente copia aqui, tá? Antes, e jogo de sinal, ó. Mais com esse menos. Mais com esse menos, perdão, mais com esse mais aqui. Tá vendo? Então, se aqui fosse um sinal negativo, trocaria todos esses sinais. Como ele é positivo, repete o menos 6N e o mais 6, tudo bem? O que você tem agora aqui, gente? Uma equaçãozinha de primeiro grau. Como que eu sei? Cara, essa letrinha aqui, ó. Tá? Essa letrinha aqui, então você tem que fazer o quê? Resolver a equação. Então, quem nós temos de letra? Esse menos 6N. Observa o seguinte, que a gente aprendeu lá atrás, tudo que está antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro. E tudo que está depois do sinal de igual, segundo membro. Então, essa letrinha aqui, ela passa para o primeiro membro. A gente deixa todas as variáveis no primeiro membro. E se você troca de membro, você troca de
sinal. Como só tem ela de variável, então se está menos 6n, vai vir mais 6n. Você não é obrigatório colocar o mais, tá bom? Não tem mais nenhuma letrinha, igual. Aí aqui no segundo membro você já tem o 23, você repete. Não muda de sinal não, tá? Porque tá no segundo membro. Só muda de sinal quando muda de membro, tá? O que é membro? O sinal de igual separa o que tá antes e o que tá depois. Mais 6. Aí aqui a gente tem o menos 13. Se ele está no primeiro membro, ele vai vir mais 13, tá bom? Então essa é a jogadinha aqui. Fazendo continha normal, aqui não tem conta, agora aqui tem, ó, 23 mais 6 mais 13. Então aqui a gente tem 29, 29 com 13, 2, 3, 42. Se o n aqui está multiplicando 6, o que acontece com 6? Contrário de multiplicar, dividir. 42 dividido por 6 vai dar 7. Ou seja, esse menos 13 aqui, ele vai estar na 7ª posição. Relembrando que isso aqui a gente trabalhou revisão na primeira quinzena, né? Agora do segundo semestre. Quem tiver dúvida em equaçãozinha, retome essa primeira aula aí, tá bom? Bora para frente, próximo. Olha só o que fala a questão 5. O gráfico obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a quanto? Bom, aqui eu trouxe o gráfico para nós, né, observarmos. Aqui ele começou a fazer essa medição, né, em 1983, que correspondeu a 239 número de espécies ameaçadas de extinção. Lá em 1987 ele também fez, só que ele não trouxe o número, tá vendo? Então, de 83 para 87, nós temos quantos anos aí? 83, 84, 85, 86, 87, então 4 anos. De 87 para 91, 4 anos. De 91 para 95, tá vendo? Então, sempre foi de 4 em 4 anos que ele fazia essa análise, tá? Então, ele sabe que a primeira medição, o primeiro número lá, ou seja, o nosso A1 é 239. A gente não tem o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, não tem. O A7 a gente tem, no caso aqui o último, que é o 461. Só que esse 461 corresponde a 2007. E o exercício está pedindo 2011. Então, 2011 seria aqui, ó, o próximo ano, né? Ou seja, de quanto em quanto está aumentando esses números? Ou seja, seria a razão, né, pessoas? Então, a gente não tem a razão aqui. Mas será que tem como a gente calcular essa razão? Porque se a gente souber a razão, olha só o que a gente pode fazer. Quando 461, a gente considerando que é o último número, né? Aí que a gente tem, 2011 a gente não sabe. Se a gente souber a razão, então 461 mais tanto vai ser o de 2011, que é o que a gente está querendo saber, tá? Vamos pensar aqui então na nossa fórmula de termo geral. Como é que ela é mesmo? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Olha só o que acontece. A n, a gente tem esse AN, ou seja, esse último termo aí, esse último número, lembrando que nós temos, ó, vou até colocar aqui para vocês, ó, o 239 é o primeiro, o segundo a gente não tem, o terceiro também não, nem o quarto, nem o quinto, deixa eu pôr aqui, nem o sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo a gente tem, que é o 461. Então, na verdade, esse AN aqui, que é o nosso último termo, é o 461, porque você não precisa colocar A7, né, que são 7 números que a gente está fazendo o cálculo aqui, porque você conhece esse valor, tá? A1, que é o nosso primeiro, 239, mais N, nosso número de termos que a gente tem aqui, já falei, né, 7, menos 1. E a razão, ou seja, subtraindo o segundo pelo primeiro ou... Tá vendo? Não tem como. Então, a gente pode pôr Rzinho. Tá vendo que a gente fica só com uma incógnita aqui? Então, tem como a gente calcular essa razão. Pega esse valor dessa razão e soma a esse número 461 para a gente descobrir quem seria esse próximo número que corresponde a 2011.
11. Bora fazer essa continha? 461 aqui desse lado não tem conta. Aqui a gente pode fazer aquela distributiva. Como é positivo, tranquilo, desce o mais, 7 vezes R. Menos 1 vezes R, tá? Se você quiser colocar menos 1R, pode, tá? O 1 não é obrigatório, não. Aqui a gente tem continha para fazer, então 461 igual 239. Olha aqui, ó. Operação. Você tem 7 R's, tira um R, como se fosse rato, né? Você tem 7... rato, gente? Pode ser. Tem 7 ratos, tira um rato, fica 6. Então, mais, se fica mais 6. Tudo bem? O que a gente pode fazer agora? Olha só. Aqui tem uma forma interessante, já vou ensinar para vocês o macete. Você tá vendo que a única variável que a gente tem tá aqui, ó. Se você quiser deixar, você pode deixar ela aqui no segundo membro, tá? Não tem problema não, porque ela tá positiva, tá? Mas usando aquele método que eu ensinei para vocês lá atrás, de primeiro membro permanece variável e segundo membro, as que não são variáveis. A nossa única variável, mais 6R, trocou de membro, menos 6Rs, tudo bem? 239, desce bonitinho. 461 não é variável, tá? Então, ele vai vir para o segundo membro. Se tá positivo, vem negativo. Então, menos 6Rs vai dar 239 menos 461 dá o quê, gente? De cabeça, não lembro não. Bora fazer a continha aqui. Diminuindo, né? Então, aqui fica 11, 9, 10, 11, 5 tira 3, 2, 222. Se você tem, né, 239 e deve 461, então você deve mais. Então, 222. A matemática permite o seguinte: quando a variável é negativa, você pode multiplicar por menos 1 em ambos os membros, porque o 1 não altera seu valor, tá? Então, o menos é porque, olha só o que acontece, quando você faz menos com menos, ele fica positivo. Menos com menos também fica positivo. Traz para cá, R 222 dividido por 6, vai dar o quê, gente? Bora fazer continha. Vou fazer uma continha com vocês aqui. 222 dividido por 6. 22, 3 vezes 6, 18, 19, 20. Se você colocar 4 vezes 6, passa, né? Então, 3 vezes 6, 18, 19, 21, 22. Desce 2, 7 vezes 6, 42. Então, a nossa razão, ela é 37. Se a nossa razão é 37, gente, olha só, vocês lembram que o número era 461? Então, ou seja, sempre vai aqui, ó, tá aumentando de 37 em 37, conforme nossa razão. Então, se você pegar esse 461 aqui, ó, se você pegar esse 461 e juntar com a razão que é 37, ou seja, no próximo ano, 2011, nós vamos ter 498 animais em extinção, que corresponde à letra C. Tranquilo? Bora pro próximo. Qual é, questão 6, o 101º termo de uma PA cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6? Então, aplicando aí na nossa forma de termo geral, né? Porque ele já trouxe aqui, ó, ele quer, né, o 101º termo, já sabe que o primeiro é 107 e a razão é 6. Então, exercício aqui muito tranquilo, tá? Só para você pensar um tiquinho aí a mais. A N é o que, gente? N, né? A N a gente não tem, né? Porque a gente quer saber quem é esse 101º termo. Então, nós sabemos que o N em particular, o N, somente o N, é o 101. É aquele 101º número que a gente quer saber. A1, o primeiro termo, 107, mais N é o número de termos que a gente quer, né? A gente já colocou ali, 101. Sempre é igual, né, gente? Menos 1 vezes a razão vale 6. Então, a 101 é igual, primeiro parênteses, 101 menos 1,
vezes. Então, primeiro multiplica, né? Que muita gente erra nessa continha aqui, misericórdia. 600 mais 107, nós vamos ter 707, ou seja, a resposta é a alternativa D. Bora pro próximo. Questão 7 aí, pessoal, uma questãozinha mais caprichada, tá? Pra gente forçar um pouco mais nossa mente. Olha só. Numa cerimônia militar, os soldados de um quartel da capital capixaba foram organizados em fileiras. Na primeira fileira havia 18 soldados, na segunda 20, na terceira 22 e assim sucessivamente. Sabe-se que no total havia 480 soldados nessa cerimônia. Então, qual o número de fileiras de soldados que foram formados nessa cerimônia? Bom, então se você pensar o seguinte, vamos montar aqui, né? Ele fala, olha, a primeira fileira, 18 soldados, certo? Primeira, 18. Na segunda, 20. Na terceira, 22. O que você está observando aí? Que você tem o quê? Uma PA, né? Ó, de 18 para 20 subiram 2, de 20 para 22 subiram 2 e assim sucessivamente. O total de soldados aqui, gente, corresponde a 480, ou seja, a soma, né, de todos os soldados são 480. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber o número de fileiras. Quantas fileiras então teve? Bom, né? Então parece simples, bora ver então como é que nós podemos resolver. Eu quero saber o número de fileiras, então a gente quer saber o valor de N, não é isso? O número de fileiras. Então, vamos começar o seguinte. Aplicando na forma de termo geral, porque nós já temos aqui alguns valores, né, que é interessante aplicar aqui. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nós temos o valor de AN? O último número? Não, a gente não tem. A gente sabe que o total, que a soma é 480, a soma, né? Mas a gente não tem o valor aí desse AN. Então, nós temos o valor de A1? Tem. Nós sabemos quanto é o número? Não, a gente não sabe. Menos 1, a gente sabe a razão? A razão aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Se você pegar 20 menos o 18, dá 2. Então, a gente sabe aqui a razão 2. Observe que a gente tem duas variáveis. Bora ver o que a gente consegue resolver aqui. 18 mais 2 vezes N, ó, a distributiva, tá? O que a gente falou lá atrás. 2N. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Quem que você pode resolver aqui, ó? Esse 18 com menos 2. Tá vendo que eles não têm variável? Esse mais 2N, você não pode trabalhar com ele. Deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho. 18 tira 2, 18 reais você tira 2 reais, sobra o quê? Sobra 16. Então, essa parte aqui é o que a gente consegue fazer. Mas a gente não encontrou o valor de N. Então, bora tentar ver aqui lá naquela de soma. O que a gente consegue desenvolver nessa tarefinha do SN. Vou pôr ela aqui embaixo, tá? Deixa eu virar aqui. Deixei quietinho, qualquer coisa a gente usa ali, tá? Deixa eu só separar aqui pra gente não confundir. Mas que tudo é a mesma questão, tá? Então, deixa eu pegar aqui a fórmula SN é igual... Então, sempre a gente coloca a fórmula, tá? Para facilitar os cálculos, só pra gente não ter ou ter menos chance de erro, tá? Nós sabemos quanto que vale o SN, gente? Qual que é a soma aí, a gente sabe? Sabe, verdade? Ele falou lá em cima, ó, 480. Então, 480 vai ser igual. A gente tem o valor de A1, primeiro termo? Tem. A gente tem o valor de AN, gente, olha só quanto que vale o nosso AN. 2N mais 16. Então, a gente vai colocar aqui, ó. 2N mais 16. Cida do céu, o que é isso? A gente trabalhou aquela equação, aquela formulazinha do termo geral aqui em cima. E a gente só pode descobrir que o AN é 2N mais 16. Não tem um número concreto, né? Tem aqui uma expressãozinha. Então, a gente trouxe essa expressãozinha no lugar desse AN. Então, tira a N e coloca 2N mais 16. Vou falei para vocês, ela é um pouquinho mais trabalhada, mas muito boa de você forçar em sua mente. Fecha parênteses, né? Nós só tirou o AN e colocou. Multiplicado por N. Dividido por 2, tá? O que a gente pode fazer aqui? Distributiva. Então, bora fazer a distributiva. 18 vezes N, 2N vezes N,
2n ao quadrado. Muito boa essa questão, tá? Porque aqui, ó, 1 e 1 soma 2, tá? Aqui como se tivesse 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 16 vezes o n dividido por 2. O que a gente pode fazer aqui? Ó, nós temos esses dois termos semelhantes, tá vendo? 18n e o 16n. Esse 2n ao quadrado não é semelhante. Então, a gente pode reduzir aqui, ó. 18 nabos mais 16 nabos dá quanto? 14 vezes 1, 34, né? Mais 2n ao quadrado dividido por 2. A gente pode fazer mais coisa aí? Pode. O que você sugere fazer aí agora? O que a gente poderia estar fazendo? Vocês lembram daquela propriedade de multiplicar cruzado quando você tem uma fraçãozinha aqui, ó? Você pode usar, tá? Seria aquela proporção, você multiplica cruzado. Deixa eu pegar essa caneta aqui, ó. Seria essa multiplicação assim, ó. Aqui embaixo não tem ninguém, como se tivesse 1, tá? Então, 34n vezes, ó, tá vendo aqui, ó, só repetir, na verdade, né? Porque não tem com quem multiplicar, só com 1. 480 vezes 2, 960, né? Isso mesmo. O que você pensa aqui? O que é isso aqui? Opa, não tava vendo, gente. Ai, melhorou. O que a gente pode ter aqui? Olha, tem um ao quadrado, tem outra variável aqui que não tem, e tem um número que não traz nenhuma variável, nenhuma incógnita. Então, aqui isso pode remeter à lembrança de equação do segundo grau, você lembra? Quando você tinha lá ax ao quadrado, vou até pôr aqui no cantinho, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu virar aqui, peraí. Vou ver assim, ó. Você lembra quando tinha ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0? Quem tem x ao quadrado é o a, quem tem o x sozinho é o b, quem não tem variável é o c, tá? Então, nesse exercício aqui, ó, a gente cai, na verdade, numa equaçãozinha de segundo grau, tá? Então, só organizar ela aqui, ó, x ao quadrado seria nosso n, tá? N, se tá mais 960, vem menos 960, igual a 0, tudo bem? E aí você pode estar desenvolvendo aqui essa equaçãozinha. Tem modos mais práticos de resolver essa equaçãozinha aqui, vamos aprender, né? Então, galera, a gente pode fazer o seguinte para facilitar o nosso cálculo aqui, ó. Como a gente tem números grandes, a matemática permite você fazer aqui tipo uma equivalência, né? Ou seja, aqui a gente tem o número 2, aqui a gente tem o 34, aqui a gente tem o 960. Tem algum número que a gente pode estar simplificando aqui, todos esses por ele mesmo? Por exemplo, se eu pegar o número 1, não convém, porque se eu pegar 960 e dividir por 1, fica 960. Mas se a gente pegar o menorzinho aqui, que é 2, 2 dá para dividir por 2, 34 dá para dividir por 2 e 960 dá para dividir por 2. Então, na verdade, aqui você faz uma simplificação, dividindo todo mundo por 2, entendeu? Então, dividindo aqui todo mundo por 2. O que você vai ter? 2 dividido por 2, não precisa colocar o número 1, tá? 34 dividido por 2, só o número, tá? O sinalzinho permanece. 960 dividido por 2, e aqui permanece o 0, tá? O que eu fiz aqui? Só para facilitar a gente fazer a nossa equaçãozinha aí do segundo grau, tá? Quem lembra da fórmula aí, vocês lembram? Primeiro a gente calcula delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois você vai para aquela fórmula, deixa eu até colocar ela em outra cor aqui, ó, para vocês, né? X igual menos b mais ou menos dividido por 2a, tá? Aqui não tem não, ó, só ali. Aqui não tem não, é só aí. Dividido por 2a. E é só fazer a aplicação, tá? Como eu disse para vocês, isso aqui é uma questãozinha mais trabalhada. Então, delta vai ser igual b ao quadrado. Que é o nosso b, gente? É aquele número que está com a variável sem elevar ao quadrado. Então, no caso, 17. Menos 4 vezes. Quem é o nosso a? Aqui no a, ó, é o número que está com o quadrado. Se você praticamente não tem número, considera-se 1. Quem é o nosso c? É aquele número que não possui nenhuma variável. Menos 480. Tudo bem? Aplicando aí, ó, 17 vezes 17, 289. Aqui, tudo isso aqui é a multiplicação. Então, ó, esse menos com esse menos, dá mais. 4 vezes 1, 4.
4 vezes 480 vai dar 0, 32 vai 3, 19. Somando aqui, ó, nós temos 2209. Então, esse é o valor do nosso delta, tá? Fazendo a aplicação aqui, nós temos... Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui, vai ficar bonitinho. Misericórdia, Cida! Questãozinha trabalhada, tá? Forçar a mente. Menos B. Quem é o nosso B? 17. Então, menos 17. Como ele é positivo, a fórmula é negativa. Mais ou menos aqui, ó. Raiz de delta. Qual é a raiz de 2.209? Para você fazer essas raízes aqui, gente, vocês pensem em números que no final dá 9. É algum número terminado com 3, algum número terminado com 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49, 3 vezes 3 também dá 9. Então, você poderia pensar 33 vezes 33, 43 vezes 43, tá? Você pode fazer essas alternativas assim para agilizar o cálculo dessas raízes, tá bom? Mas como a gente costuma trabalhar aí o tempo inteiro, a raiz quadrada de 2.209 vai ser 47. Já coloquei direto, tá? Já tirei a raiz e coloquei aqui. 2 vezes A. Quem é o nosso A? Né? 1. Então, 2 vezes 1. X igual, menos... Aqui você vai separar uma continha com mais e uma continha com menos. Eu, aliás, vou fazer até aqui, ó. Vou separar, então, o X' né? O X1 e o X2', o X2. Então, fica menos 17, uma continha com mais e a outra continha com menos. Ó, menos 17 mais 47, então vai dar 30, né? Porque você tem R$47 e deve 17. Então, dá 30, né? Sobra 30. 30 dividido por 2, 15. Menos 17, então aqui você só deve, ó. Você deve 17 para uma pessoa e deve 17 para 47 para uma e 17 para outra. Então, aqui nós temos 64, você deve 64. Dividido em duas parcelas, vamos pensar assim. Então, fica uma dívida de 32. Como a gente quer o seguinte, olha, é o número de filas. Existem números aí negativos? Não, né, gente? Então, isso aqui você desconsidera. Então, a resposta correta vai ser o quê? 15. Então, na verdade, são 15 filas aqui para inteirar os 480 soldados que o problema fala, tá? Então, nós marcamos a alternativa A. Então, essa daí, ó, ficou sendo a nossa resposta da questão 7, como eu falei para vocês, algo um pouquinho mais trabalhado, mas para você forçar a mente aí, tá bom? São questões assim que pode estar caindo no Enem, então vocês já estão espertos. Essa questãozinha mesmo aí gosta muito de cair, algo semelhante, tá bom? Boa sorte, terminando de fazer a correção aí, por gentileza, e me envie as fotos. Abraços, até mais!